Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o nosso café com coragem do dia 13/6/2020. É o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nós regozijarmos nele. Café com coragem foi formado e criado com o objetivo de aumentar a nossa imunidade, de fortalecer a nossa imunização para apresentarmos com muita alegria diante do Senhor a cada manhã e vivemos também então um novo dia. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você que está chegando. Prepare aí o seu cafezinho ou vá tomando já também o seu cafezinho para junto nós dividirmos esses momentos importantes e preciosos. Essa semana falamos muito a respeito das escolhas, que as escolhas, as escolhas da nossa vida são fundamentais para nos fazer pessoas melhores a cada dia. E eu tenho certeza que ao longo dessa semana, pelas experiências que você teve, por cada ministração, o Espírito Santo também te levou para fazer as suas escolhas, as suas decisões também, e assim precisa ser. Como falamos ontem, há sempre um dia na vida do homem, há sempre um dia na vida da mulher, sempre um dia na vida do ser humano em que de repente nós somos aí enfrentados e confrontados por Deus para mais um dia. Então, e tomarmos a decisão em um dia, e esse dia então se torna um dia diferente para a nossa vida. Eu espero que essa semana tenha sido para você uma semana muito especial e aonde a tua alma também tenha sido fortalecido. Então, bom dia para você que vai chegando aí, que bom, hoje está quente, logo cedo, hoje o sol já está quente aqui pro lado de Tatuí, estamos aí com 24 graus para cá, hoje estamos com 24 graus, então bom dia Zona Leste, bom dia ABC, bom dia Botucatu, bom dia para todos meus queridos irmãos. Juntos nós vamos com alegria fazer mais um café com coragem. Hoje a nossa escolha é a escolha do compartilhar, a escolha do compartilhar. Então foram várias escolhas ao longo desta semana e hoje a escolha do compartilhar. Preparando aqui hoje um chazinho especial para acompanhar a nossa guerra, né? E eu sei que vai ser uma palavra muito preciosa também, e vai nos fortalecer para este momento. Mas eu quero já informar para vocês e para todos nós aqui que próxima semana, já deixei anotado aqui, nós vamos iniciar uma nova série. Essa nova série, a Vilmene está informando que está 23 graus lá em São Caetano. Hoje está quente aí para a região do ABC também, hein? Então 23 graus, olha só, que maravilha. Sério, meu relacionamento com Deus, que também tem o objetivo de trabalhar muito a nossa alma e a condição. São Bernardo, puxa vida, tá frio, hein, irmão Miguel? 19 graus, olha só, e o sol tá fortinho, então vai esquentar, né? Durante o dia já vai esquentar no mar também, olha aí, pertinho um do lugar do outro, então a diferença grande, então, olha aí. Então nós vamos estar falando aqui dessa série de relacionamento com Deus. Nós vamos falar um pouco a respeito de paternidade, relacionamento de pai e filho, relação de obediência, relação de confiança e entrega, uma relação de fé, uma relação de intimidade e uma relação de consagração. Então, vamos uma série iniciar a semana que vem, na segunda-feira, uma série de relacionamento para uma intimidade com Deus. Eu tenho certeza. Olha lá, Francisco Morato é impressionante, né? Acho que a Eliane até marcou com a Cida agora para ela entrar dessa vez e falar 26 graus. Francisco Morato é o lugar mais quente do estado de São Paulo. Já está ganhando lá de Presidente Prudente. Então, quando o tempo não estiver muito bom, vamos pular todo mundo lá para Francisco Morato, que lá vai estar aquecido. 10 horas e 5 minutinhos, 13/6/2020.
daqui a finalzinho nós vamos sortear, serão 3 livros e um CD. 3 livros e um CD para você que nos acompanhou ao longo da semana, para você que ontem deixou o seu joinha, deixou o seu like lá, e aí nós vamos então fazer um sorteio. Espero que você seja abençoado nessa noite. Sempre, lógico, que a gente vai tirando aqueles que já ganharam um prêmio um dia, né, para não dobrar. Então, tem um livro de um grande amigo, pastor Charles Diniz, que é a respeito da espera, a grande alegria da espera. Depois de um período de dor, a espera recompensa. Baseado naquilo que Jesus disse, que a mulher grávida está para dar à luz, e quando ela então dá à luz, ela fica angustiada, e quando ela dá à luz, então ela até esquece daquele momento de angústia, e ela celebra por causa de mais uma criança que nasceu. Então é mais ou menos isso. A dor, a angústia sempre precede algo novo na nossa vida, algo novo na nossa história. E esse livro eu sei que vai abençoar demais a sua vida e vai te fortalecer, e eu espero que você ganhe no final, ok? Nós vamos falar a respeito da escolha do compartilhar, e a bem-aventurança que nós vamos ler hoje é Mateus capítulo 5, versículo de número 10. Mateus 5, versículo de número 10, aonde vai estar dizendo assim: bem-aventurado, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quero iniciar hoje com 2 pensamentos de textos bíblicos. O primeiro é quando Jesus vai até Gadara e ele traz a libertação do gadareno, e ele liberta aquele homem de grilhões de demônios. E quando Jesus liberta ele está são, colocaram roupa nele e tal. Ele olha para Jesus e fala assim: mestre, deixa eu ir contigo. E Jesus fala para ele o seguinte: olha, volte à tua família e fala aquilo que Deus fez para você. O objetivo era dele ser uma testemunha dentro da casa dele, e com certeza dentro do seu grupo de amigos e parentes. Numa outra passagem é Jesus e o jovem rico, onde o evangelista Lucas lá narra com muita precisão, quando ele diz assim: Jesus ele já não se oferece, mas Jesus o chama. Jesus fala assim: vai lá, vende tudo quanto tem, vem e me segue, e você vai ter um tesouro maior. E diz que ele ficou muito triste com aquelas palavras, que chegou muito no coração dele e fez com que ele então abandonasse Jesus e voltasse para a sua vida tranquila e sua vida de comodidade. A escolha de compartilhar é uma decisão individual de cada um, é uma escolha de cada um. Por isso que a pessoa pode falar assim: eu não tenho dom nenhum. Sempre vai ter um dom. E ser uma testemunha de Jesus também é uma escolha, também é uma decisão. Também nós ficamos pensando em ser testemunha de Jesus, de repente, de ser eloquente, falar muito bem, ou conhecer muito bem a Bíblia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A decisão da escolha vai puxar para que outras aconteçam. Quando eu decido ser o mártir de Jesus, quando eu decido ser uma testemunha de Jesus, a capacidade vai vir dele para a minha vida, a capacidade vai vir dele para a nossa vida, a capacidade vai vir do Senhor para a nossa história. Então, a escolha vai partir sempre de mim. Se eu decido ser uma testemunha de Jesus, Ele vai me capacitar. Quando Ele junta
seus discípulos no final já da sua partida em Jerusalém, ele fala assim: um dia vocês vão ser presos e vão levar vocês até o Sinédrio e vão apertar vocês. Não se preocupem o que vocês vão falar. Naquele dia o Espírito de meu Pai falará por vocês. Então, a escolha do compartilhar vai permitir que Deus use a minha vida de uma maneira que Ele vai fazer isso e de uma maneira que eu não seja o empecilho para aquilo. Ele então vai fazer com que o Espírito Santo fale através da minha vida, através da sua vida, através de cada um de nós. Então, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, esses são aqueles primeiros, os primeiros cristãos que viveram no Brasil e que para eles foi muito difícil. Eles tinham que, havia uma discriminação, havia uma perseguição santa, de constrangimento, mas eles batalharam bastante e hoje nós temos uma liberdade cristã. Por quê? Porque alguém decidiu compartilhar e manter firme a sua fé. Foram eles que foram testemunhas para cada um de nós. Então a primeira pergunta que eu faço para você que está aqui me assistindo aqui, você pode me ajudar já nessa introdução inicial, como é que você chegou à igreja? Como que você chegou à igreja? Compartilha com a gente aqui, compartilha conosco aqui, como é que você chegou à igreja? Deixa eu ver se eu consigo já acertar aqui, porque assim eu vou acompanhando também aqui no notebook aqui, para ver se alguém vai falando alguma coisa. Como você chegou à igreja? Escreve aí para nós. Deixa eu ver se alguém vai escrevendo alguma coisa aqui. Então o irmão Miguel está falando que fica perto da serra aqui. Ok. Como é que você chegou à igreja? Olha a Dracena chegando aí. A Dracena é quente, hein? Quero ver ganhar de Dracena, hein? Dracena, o negócio é quente. Fala para nós quantos graus que vai estar aí, Ana. Muito bem. Bom dia, Zé. Tudo tranquilão? Na bênção. Paz a todos. Fala para nós aqui, hein? Como é que você chegou à igreja? Você chegou por uma revelação de um anjo ou foi alguém que te falou de Jesus, alguém que te falou da igreja e você foi levado? Como você chegou à igreja? Quem foi a primeira pessoa que te levou para a igreja? Ou como foi a tua experiência de chegada na igreja? Foi um anjo que trouxe para você uma revelação? Quem foi essa bênção aí que te levou? Você pode falar para nós aqui. Deixa eu acompanhar aqui no Facebook também, que aí fica mais fácil aqui. Botucatu em peso aí. Ronald, meu amigo. Tudo bem lá com a Ana? Olha que bênção, hein? A irmã Glória Calvo e a Tabata. O irmão Miguel está falando aí então que foi oração através da irmã Glória e através da Tabata. O irmão foi para a igreja, olha aí só. Os jovens da igreja Filadélfia me convidaram a comer bolo do aniversário do pastor Alcides, que está lá em Birigui hoje. Comeu o melhor alimento e nunca mais saiu. Então o bolo foi só o bolo foi só a isca, né? Para a irmã poder ir participar do culto. Olha só, tá vendo só? Alguém foi testemunha, alguém decidiu compartilhar alguma coisa aí. Isso aí, vai compartilhando conosco aqui. Em medida que vamos conseguindo aí. Como é que você chegou à igreja? Como foi suas
sua primeira experiência, quem foi que te chamou. Quando você vai escrevendo aí, e depois nós vamos lendo, algumas coisas que eu rabisquei aqui, para nós e pensamos juntos, eu quero que você vá pensando justamente isso. A verdade é que Deus deseja usar a nossa vida e as nossas experiências para ajudar outras pessoas. Mesmo as nossas experiências difíceis e dolorosas para nós. Lembra-se da primeira escolha? A escolha da realidade, ou seja, que é o momento em que nós vamos vivendo isso. Vai escrevendo aí. Tem gente que é de 99, eu sou de 96. Quando admitimos que a vida não é fácil para ninguém, Deus pode usar a sua dor e as suas experiências em benefícios de outros. Então, seja, a verdade é que Deus deseja é que as nossas experiências, e às vezes não tão doces e não tão fáceis, sejam experiências que vão ajudar a vida de alguém. Deus pode usar a sua dor, a sua experiência de vida, a sua dificuldade, a sua luta, a sua dor, para alcançar outras pessoas. Já temos visto alguns relatos aqui, alguns agora já passaram alguns rápidos aqui, não deu para acompanhar todos, mas que o irmão já falou que a esposa e filha estavam orando. A irmã disse que os jovens chamaram para o aniversário lá da igreja de Botucatu, aniversário do pastor Alcides. E aí comeu o bolo e comeu da palavra e permaneceu na palavra lá até hoje. Então, olha só, parece que sempre tem alguém que decidiu compartilhar alguma coisa, e me parece que as palavras não foram assim palavras tão eloquentes, né? Vamos lá comer um bolo na igreja, aniversário da igreja, lá aniversário da igreja, aniversário do pastor, enfim, vamos lá comer um pedaço de bolo. E aí então aconteceu alguma coisa que mudou a história da irmã, mas partiu de alguém que decidiu compartilhar. Se não foi de compartilhar, foi como o irmão Miguel falou, foi alguém que intercedeu, outros foi um amigo, outros algum parente. Deixa registrado aqui, porque de repente sempre tem várias pessoas que vão assistir depois essa mensagem, elas vão acompanhando também os testemunhos, isso vai ajudar muito a vida deles também nessa ideia aí de nós precisamos compartilhar essas nossas experiências. Então, este estudo é sobre como Deus quer usar a nossa vida para nós compartilharmos e ampliar também a nossa visão, ampliar a nossa percepção para que outras pessoas, todas elas possam ser. Lembra dos primeiros cristãos, eles se convertiam e rapidamente eles já abraçavam a fé e eles iam já ajudando um ao outro, servindo um ao outro, porque eles já entravam num ciclo que era de auxílio, um ciclo então de ajuda. Então é importante eu frisar nesse estudo que se temos agora a condição de compartilhar sobre as nossas fraquezas do passado, ou sobre as nossas mágoas e feridas, isto é a maior prova de que nós já recuperamos e de que nós já vencemos aquele momento, que já fomos tratados ou estamos sendo tratados e fomos curados por Deus. Usar o nosso testemunho, usar um convite com ousadia, tudo isso é marca de alguém que está disposto a compartilhar a sua fé, de deixar para trás aquele sentimento de coitadinho, de incapacidade, e daqui para frente me levar lá para frente, me impulsionar lá na frente, lá, para que eu possa ser um testemunho vivo de Jesus Cristo, ser uma das suas testemunhas. Então a escolha de compartilhar não vai começar grande, mas ela vai começar pequena. As primeiras pessoas que eu fui compartilhar a minha fé, depois da minha decisão, eu não sabia muita coisa da Bíblia, mas eu sabia uma coisa, aquele que ele tinha feito na minha vida e minhas primeiras experiências, aquele me ajudou demais da conta. Então, quando eu vi aquelas primeiras pessoas, eu falei, puxa vida, como que dá? E como que dá para fazer isso? E muitas pessoas, graças a Deus, lá da Protege, Deus me deu o privilégio de poder ver essas pessoas também depois sendo batizadas. A gente ia
até as cidades onde elas moravam, ali, os bairros, quer dizer, em São Paulo, Zona Leste, temos Veabete, a Lucilene na Zona Norte, outras pessoas que a gente, Bolacha, tantas pessoas que eu fui vendo que era do serviço. Tem a irmã Solange, que era uma crente muito piedosa também de lá, da Protege. Ela falou, nossa, não estamos aqui há tanto tempo na igreja e olha só, ninguém levou tanta gente para a igreja, igual o Altair que se converteu agora, porque na verdade eu não sabia muito, mas eu sabia a experiência que Deus tinha me dado, que Deus tinha compartilhado na minha vida e feito. Quando a gente fala da questão da dor, e a dor traz um aprendizado, tem um aqui que eu não consegui ver o nome, deixa eu só baixar para mim ver quem que é, aqui colocou a irmã Sônia. Eu fui levado à igreja pela dor e já estava tudo planejado por Deus, sim. Me revelaria o seu amor por mim, ou eu acabaria com ela, com a vida, né? E quando aquela tarde, culto de oração, olha aí, culto de oração, pelo jeito é uma tarde da bênção, Deus falou com ela, tratou e olha só. Sempre me parece que há a ação de Deus na nossa vida. Geralmente elas vêm em momento de dor, 95% das pessoas é um momento de grande dificuldade, um momento de grande adversidade, é um momento de dor, e quando aquela dor é superada e é vencida, aquela dor precisa servir para alguma coisa, não apenas para ficar marcando o nosso passado e trazendo aquele pesar que a gente falou já ao longo dessa semana, não. Aquela dor precisa ser o elemento da nossa estima para colocar realmente para cima. Você quer ver como a dor traz para nós ensinamentos? Eu lembro do Paulo, meu sogro fumava e o Paulo era pequenininho. O Paulo estava no andador, talvez o Paulo tivesse com 8, 9 meses, 10. Ele estava no andador ainda. E meu sogro estava fumando, bem na frente do Paulo. Meu sogro era apaixonado pelo Paulo. Apaixonado. Meu filho mais velho. E ele fumava e colocava assim, aí o Paulo ia esticar a mão. E aí a primeira vez ele tirou. Ele, fumando, colocou lá. Aí o Paulo foi esticar a mão, segunda vez ele tirou. Aí na terceira vez, quando o Paulo foi pôr a mão, ele deixou. A brasa do cigarro pegou na mão do Paulo. Grudou. Na hora eu fiquei com uma ira santa. Não era crente ainda. A ira não foi tão santa assim, mas eu consegui controlar. E eu só falei, tá louco? Ele falou, não, tem que aprender. Ele mesmo foi... O Paulo chorando, ele mesmo foi na farmácia, comprou uma pomada, passou no dedo do Paulo, ficou lá com a gente ainda um pouquinho, o Paulo melhorou, e aí depois o Paulo estava ali, ele fumava assim e tal, ficava assim, o Paulo nunca mais foi esticar para colocar a mão no cigarro dele. A dor traz para nós os ensinamentos e as lições, e essa dor pode servir, ou esse sofrimento, as marcas do passado, pode servir para nós, para ser um elemento de reconstrução e de auxílio, de ajuda na vida de outras pessoas lá na frente. Por isso que você tem que decidir, escolher compartilhar a tua fé. Nessa nova dinâmica, dessa volta da igreja agora, pessoas novas vão chegar na igreja e vão visitar a igreja. E o primeiro contato nem sempre vai ser já com o pastor. Uma pessoa fala assim, o pastor faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é a própria igreja. A ovelha vai gerar ovelha, a função do pastor é apacentar e formar então líderes. Mas é a igreja, são as ovelhas que vão ajudar outras ovelhas. E quando você chegar perto de uma pessoa que de repente está visitando, e você conversar com ela um pouquinho, e você já compartilhar da sua experiência, ou de repente o teu vizinho, de repente vai ter uma festa na igreja, vai ter uma celebração, vai ter um bolo, convida lá, fala, vai ser um dia especial, gostaria tanto que você viesse, e tal, enfim, Deus vai colocar palavras na tua boca, Deus vai colocar palavras na tua vida, então não tenha medo, revista-se então de coragem. Então a verdade é que Deus nunca vai desperdiçar uma dor,
possível testemunho, uma bênção alcançada, uma palavra de vitória, um momento de luta que foi superado e vencido, uma enfermidade da qual você superou e conquistou. Então, seja, nós podemos usar todos os nossos acontecimentos, todos os nossos acontecimentos na nossa vida e decidimos, então, temos a escolha de compartilhar, para nós compartilharmos realmente a nossa fé para alguém. Então é importante a escolha. Falou, não, eu vou fazer algo relevante com aquilo que eu já passei na minha vida. Então, eu listei alguns pontos aqui para a nossa direção aqui desse pensamento nesta manhã. Ontem nós recebemos o poder, recebemos a virtude, agora aqui. Primeiro, Deus tem nos dado o livre-arbítrio, o direito de fazer as nossas escolhas. Então, se Ele já nos deu o livre-arbítrio, nós escolhemos, então nesta manhã eu queria que você escolhesse, e eu quero levar você à escolha de compartilhar. Não, a partir de hoje eu vou compartilhar, a minha fé. Ele vai dar para nós o direito da escolha, mas a decisão é nossa. Então, Deus no seu livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Ele não queria criar robôs, mas pessoas livres. Ele criou pessoas livres para amá-lo ou não. Espera e deseja que nós escolhemos amá-lo, mas só o amor verdadeiro é voluntário. Não podemos forçar ninguém a nos amar. Deus deseja um amor genuíno, por isso nos deu o livre-arbítrio. Então Deus deu a mim e a você o livre-arbítrio. E eu escolho se eu quero amar. Se eu quero amar, eu quero compartilhar. Se eu quero compartilhar as experiências, é porque eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência que eu tive. Então, quanto mais nós o amamos, e ele está falando, esse texto, esse primeiro item aqui me mostra justamente isso. Ele nos deu livre-arbítrio, ele não forçou ninguém. Nós decidimos aceitar Jesus como Salvador da nossa vida através da ação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos levou a tomar uma decisão de descermos as águas do batismo. Foi o Espírito Santo também que nos impulsionou para continuarmos a nossa vida. E é o Espírito Santo, então, através desse amor, quando a gente fala voltar ao primeiro amor, é que no começo nós queremos falar de Jesus para todo mundo. E aliás, tem que ser assim. Queremos cantar, queremos celebrar a vida, não nos preocupamos com quem está do lado. E esse amor, ele precisa continuar na nossa vida, a cada dia sendo regado, porque cada vez que nós falamos para alguém, e as pessoas também chegam à igreja, ou chegam até Jesus por minha causa, aquilo me anima a continuar então falando. Então, precisamos escolher, e essa escolha vai determinar também a intensidade do meu amor, da minha paixão pelo Senhor, principalmente depois dessa volta da pandemia, onde, queridos, inúmeras pessoas têm sido acometidas por enfermidade na alma, por ficar só dentro de casa, por estarem tão envolvidas com tanta notícia de morte, de destruição e tal, e elas vão precisar, quando a igreja abrir a porta, você pode ter certeza que muitas pessoas vão procurar a igreja, muitas pessoas vão procurar os cristãos, porque eles vão querer buscar um refúgio, uma solução e uma direção para a vida deles. Então é importante que você já nesse período de quarentena, de pandemia, você já escolha ser a escolha de compartilhar, que você seja uma testemunha de Jesus daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, na minha vida e na sua vida também. Está compartilhando aí, né? Não, você está chegando aí? Quero que você compartilhe aí como que foi que você chegou até a igreja. Alguém que te levou, quem te convidou, deixa marcado aí, não precisa nem mas pode marcar aí em que momento que foi aí, deixa marcado aí, porque vai servir para testemunho de outras pessoas também. Deus usa a dor para chamar a nossa atenção. Então, em algum momento da nossa história, em algum momento da história das pessoas, a dor realmente vai ser grande. A irmã Sônia que compartilhou aqui falando a respeito de um momento de dor. Parece que Deus usa a nossa dor para ser um megafone, para chamar a nossa atenção, para mostrar assim, que existe um caminho,
que há para nós uma direção. E quando nós tomamos isso, eu escrevi aqui, a dor não é o problema, ela apenas revela o problema. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, o medo não são o real problema, são sinais ou sintomas de problemas mais profundos que estão escondidos. Aliás, o escritor aos Hebreus diz que muitas pessoas com medo do inferno tomaram a decisão de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Por quê? Porque lá no fundo a nossa alma estava gemendo e pedindo socorro. A ação de Deus na nossa vida foi justamente porque de repente nós ficamos com medo do inferno. Eu me converti porque eu comecei a ficar pensando realmente como seria o inferno, como seria passar a eternidade lá no inferno. Falei, devia ser algo terrível. Como é passar a eternidade no inferno? E quando ele falava para mim, ele começou a me dar umas fitas cassete, aquelas pequenininhas que a gente toca-fita no carro, é cassete mesmo. É do tempo de alguns aí, não do meu. Eu colocava a fita lá e ele dava uns testemunhos de um pessoal que tinha morrido, que estava morrendo e estava indo para o inferno e tal. E aí eu li os textos, eu ficava vendo, e ele falou, Jesus falou muito mais a respeito disso, porque ele não queria que as pessoas fossem para lá. Então aquilo foi chamando a atenção, e o medo do inferno fez com que a gente abrisse os olhos. Essa é uma grande verdade, e é uma grande tônica. Por exemplo, num momento como esse de tantas mortes, a pessoa começa a se preocupar, e se eu morrer, para onde eu vou? Qual vai ser meu fim? E ela precisa de alguém para ser a sua testemunha. Então, um grande teólogo, ele diz assim que a nossa geração precisa ouvir as nossas dores. Essa geração precisa ouvir o que nos levou a chegar perto de Jesus, a superação das nossas dores e a vencer todos esses momentos de dificuldade. E eu escrevi aqui também uma frase que eu li de um livro há muito tempo atrás, eu acho, me veio à mente, eu escrevi ontem para nós aqui, normalmente enquanto não chegamos ao fim de nós mesmos, não alcançamos o início de Deus. Normalmente, enquanto não chegamos ao fim de nós mesmos, nós não chegamos ao início de Deus. Enquanto nós estamos ainda vivendo, nós temos muita dificuldade de liberar uma ação de Deus na nossa vida. Enquanto ainda estamos cheios de nós mesmos e tal, nós vamos impedindo que Deus vá trabalhando dentro de cada um de nós, colocando empecilhos, colocando barreiras, colocando bloqueios, colocando um monte de outras coisas. Mas na verdade Deus queria nos usar. São momentos que a gente fica com medo de compartilhar aquilo e de falar aquilo, mas que na verdade é para maquiar, de repente, uma escolha de não falar ainda. É porque eu ainda estou cheio de mim, cheio da minha vergonha, cheio do meu medo, mas a partir do momento que eu decido morrer e permitir que Cristo viva em mim, a coisa começa a mudar. E eu vou ver a importância que é que outras pessoas conheçam a Jesus, a importância que comece a falar das experiências que eu tive. E as experiências que eu tive com certeza vai levar aquela pessoa que quando ela tiver um momento de dificuldade, ela vai chamar você para você poder ir orar por ela em algum momento também de dificuldade, ela vai chamar para você orar por ela também. Deus também pode usar a nossa dor para nos ensinar a depender dele. Deus usa a nossa dor para nos ensinar a depender dele. O apóstolo Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas próprias forças, de modo tal que até a vida desesperamos. Portanto, já em nós mesmos tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. 2 de Coríntios 1, 8, 9. Ou seja, os problemas são um convite para confiarmos e acreditarmos que Deus é aquele que está no controle da nossa vida. Paulo está falando assim: olha, nós chegamos até vocês com fraqueza na carne, para que vocês fossem aperfeiçoados no poder.
Então ele está falando a respeito da dor, do seu naufrágio, talvez daquilo que está registrado no livro de Atos, no capítulo 27, ou a partir do capítulo 26. Então ele está falando de momentos de fraqueza que ele viveu. Outras cartas ele vai escrever e fala assim: nós chegamos junto a vocês com uma grande fraqueza no poder, ou seja, através de um momento de dor, ele chegou lá para falar a respeito do Evangelho. Salmo 119, 71 nos ensina que foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, a coisa que só vamos aprender através da dor, infelizmente. Há situações que vão nos levar a vivenciar e a experimentar através da dor. Mas são essas dores que podem ajudar outras pessoas a alcançarem a graça de Deus. Deus vai usar as nossas experiências, e Deus usa a nossa experiência e a nossa dor para nos dar um ministério de vida e relacionamento para com outras pessoas. A dor pode nos preparar, e ela deve nos preparar, e talvez o objetivo maior é de realmente nos preparar para o serviço. O serviço de quê? De compartilhar. O serviço de ser testemunha. O serviço de dividir os meus pensamentos. 2 Coríntios 1,4, Paulo diz assim: Deus nos consola com toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, Paulo está dizendo que aquilo que nós passamos, Deus nos consolou, e agora nós somos a extensão de Jesus Cristo, os braços de Jesus Cristo, os ouvidos do Espírito Santo, a ação de Deus através de nós para que possamos consolar a vida de outras pessoas. Nós só vamos ser bênção na vida de outras pessoas, e nós só vamos ser bênção dentro do reino de Deus quando nós vamos compartilhar, e o nome disso se chama amadurecimento. Eu começo a amadurecer, e eu começo a vencer algumas coisas na minha vida, e aí eu começo a compartilhar isso com outras pessoas, e à medida que eu vou compartilhando isso com outras pessoas, Deus vai me ajudando, vai me sustentando, vai me fortalecendo, e vai chamando outras pessoas também, para que elas possam chegar à igreja. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, e ele diz: e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, qual é a esperança? O que te garante que você tenha salvação e a vida eterna? Não foi o novo nascimento? O que o novo nascimento produziu em você? Então é isso que nós vamos compartilhar com os outros. Por que numa situação as pessoas estão tão desesperadas hoje? O que é que vai acalmar o coração dessas pessoas? O que é que vai aquietar o coração dessas pessoas? É quando a gente vai compartilhar uma palavra de fé e uma palavra de esperança. E à medida em que nós vamos compartilhar a palavra de esperança, o que vai levar você a ter tanta certeza disso que você está falando? Você vai falar justamente que Jesus Cristo foi que morreu por você, morreu por mim, e Ele morreu por nós. A Bíblia enche o nosso coração de esperança. Se Deus está transformando a sua vida, se Deus está te levando a você nessas escolhas que nós falamos esses dias, se Deus, ao longo desse café com coragem, o Espírito Santo tem agido em você para curar a tua alma, para curar a tua estima, para curar as tuas dores, essas curas precisam servir para alguma coisa. Talvez no segundo semestre deste ano você possa elaborar na tua agenda e no teu calendário e falar assim: pelo menos para uma pessoa eu vou conseguir falar do Evangelho de Jesus. Pelo menos para uma pessoa eu vou me esforçar o máximo para convidar ela para assistir um culto lá, nem que for para comer um bolo, ou para comer um pastel, ou para fazer alguma outra coisa. Eu vou usar a criatividade para convidar alguém, para que essa pessoa possa ouvir falar de Jesus naquele dia. Talvez cultos temáticos possam ser formados pelos líderes, porque depois disso nós precisamos de muita estratégia de Deus para os cultos temáticos, quando tudo voltar àquilo que de repente vai ser o suposto normal daqui para frente.
E você pode se unir a esse exército que Deus vai levantar para poder chamar alguém, convidar alguém. Ou de repente aquela pessoa que já está aflita, que você está auxiliando, você fala, vamos lá, da maneira como Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida também. Da maneira como Deus curou a minha ferida, vai curar a tua ferida também. Da maneira como o Senhor me alcançou lá naquele momento de choro, de lágrima e de dor, Ele vai fazer na tua também. Ou da maneira como oraram por mim, eu estou orando por você, eu queria que você tivesse essa oportunidade. Permita o Espírito Santo falar através de você. A única coisa que o Espírito Santo deseja de mim e de você é que a gente escolha compartilhar a nossa fé, escolha mudar a história da vida de alguém, não mais um coitadinho, não mais um pobrezinho, não mais um na multidão, mas sendo uma pessoa da qual o Senhor nos chama para fazermos parte desse momento precioso e maravilhoso que a história agora está caminhando. E o último texto que eu quero ler nesta manhã para nós, e serve aí de grande oração, é quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrige o tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A escolha de compartilhar me leva à escolha também de compartilhar uma vida de relacionamento com os irmãos. Nós não fomos colocados numa igreja, volto a falar, nós não fomos colocados numa igreja para nós julgarmos os irmãos ali, mas nós fomos colocados na igreja para nós compartilharmos os nossos braços, não apenas as nossas palavras, mas compartilhar os nossos braços, compartilhar nossas experiências, estender a mão para cada um deles, estender o braço, estender um ombro amigo, falar, pode chorar porque eu também sofri, eu passei as dificuldades, então eu preciso compartilhar a minha vida para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa prosperar, para que a igreja possa ganhar. Eu tenho certeza que se você está numa igreja, você quer que a sua igreja cresça, todos nós queremos que a nossa igreja cresça. E existe uma maneira dessa igreja crescer, do povo que está ali dentro. Se ele não vai convidar, mas pelo menos quando chegar alguém na igreja, eu possa compartilhar os meus membros, compartilhar o meu corpo, compartilhar as minhas palavras, compartilhar a minha mão, eu ser a extensão dos braços de Jesus nessa terra, a ponto que aquela pessoa que for nos visitar, terminando o culto, eu vou bater um papo com ela, conversar com ela e mostrar para ela a importância dela estar ali dentro da igreja. São várias facetas. Primeiro momento de compartilhar, eu quero compartilhar a minha fé, a minha esperança e falar para ela. Segundo, se ela chegou, se de repente, como outros, o Espírito Santo falou, vai visitar uma igreja, e ela foi procurar a igreja da qual você faz parte, perto da tua casa, agora então é a hora, se Deus levou ela lá, ela precisa agora de uma pessoa para ajudar ela a caminhar, então compartilhe o seu tempo, compartilhe o seu tempo com ela, compartilhe a tua esperança, compartilhe a tua fé, compartilhe uma palavra de motivação, compartilhe com ela uma palavra de esperança. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, bem-aventurados nós somos, quando de repente, vamos permitir que o Senhor nos use, quando Ele está dizendo, perseguidos por causa da justiça, e é porque o sistema que está aí, sempre ele quer trazer um momento de chacota na nossa vida, de desesperança. As pessoas tiraram, quando nós falamos que nós íamos jejuar tantos dias, o que haveria uma vigília de oração, o que haveria um tempo de oração, riram demais. Só que eles não estão entendendo que a nossa conquista não é uma conquista material inicial, é uma conquista espiritual. E que depois ela vai desencadeando no material. Essa conquista espiritual vai desencadeando no material. Então nós tivemos conquistas lá. E depois de tudo isso, você vai ver essas pessoas chegando na igreja, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. E aonde é que você vai estar neste momento? Nesta manhã, decida tomar uma decisão.
a escolha de compartilhar. Compartilhar aquilo que você tem. Compartilhar. Compartilhar a tua palavra. Compartilhar os teus braços. Compartilhar o seu tempo com as pessoas. Compartilhar aquilo que chegou às tuas mãos e que Deus te abençoou. Para que a igreja também seja abençoada. Outras pessoas sejam assistidas. Compartilhar a nossa fé. Compartilhar o nosso tempo. Compartilhar nossos recursos. Tudo isso faz parte da ideia de compartilhar e ser testemunha. Eles viviam de casa em casa, partindo pão com singeleza de coração. Eles vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Eles não tinham nada em comum, eles olhavam e viam as necessidades uns dos outros. Compartilhavam. Escolha nessa manhã compartilhar. Eu gosto sempre de citar isso, e eu quero que você guarde esse texto e essa passagem muito no coração. Aliás, pode ser a passagem, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o finalzinho, aliás, o último versículo, quando nós vamos experimentar, quando a Bíblia vai falar a respeito de Barnabé. Barnabé vende a sua propriedade e coloca aos pés dos apóstolos, alguém desprendido. Nós conhecemos o ministério de Barnabé, nós sabemos até onde Barnabé foi. A história mostra a vida de Barnabé, que era alguém extremamente desprendido, alguém que confiava em Deus, alguém que acreditava em Deus. E Barnabé foi uma fonte pela qual Deus pôde usar a vida dele para abençoar outras pessoas, financeiramente, compartilhar na fé, apostar e acreditar na pessoa. Foi assim que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Então Barnabé era uma fonte que Deus usou para compartilhar. Você não vai ver ele fazendo grandes coisas, você vai ver ele fazendo pequenas coisas, mas coisas pontuais e sempre numa constante. E nós vamos ver Ananias e Safira, alguém que quis imitar, pessoas que não tiveram a mesma liberalidade, nem a mesma confiança, e dos quais a vida deles são baseadas em apenas alguns versículos de um único capítulo. Já a vida de Barnabé começa no capítulo 4, e a vida de Barnabé vai embora, formando líderes, formando discípulos, ajudando igrejas, consolidando igrejas, alguém desprendido, e que Deus o abençoou muito. Escolha nesta manhã compartilhar. Não queira ser a mesma pessoa. Seja o canal de um rio pelo qual Deus vai permitir que outras pessoas sejam abençoadas. Vocês lembram o Salmo 1? Lembra? O Salmo 1 vai falar justamente de pessoas que são como esse rio, que vão passar junto aos ribeiros e às árvores, na estação própria vai dar o seu fruto, por conta dessa água, do bem-aventurado, do homem bem-aventurado, daquele que não gasta o seu tempo no caminho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores, mas que antes o seu prazer está na lei do Senhor. Escolha crescer, escolha romper, escolha vencer você mesmo nessa manhã. As nossas escolhas farão toda a nossa diferença. E como eu disse ontem, e fecho isso com uma grande convicção, é de que algumas escolhas vão doer em nós inicialmente, até que todos nós morramos. E aí nós vamos precisar realmente morrer para nós mesmos, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se manifeste na nossa vida. Mais do que nunca eu tenho uma convicção nisso. Se nós morrermos porque nós queremos, a vida de Deus vai brotar na minha vida e vai brotar na sua vida também. Eu quero orar junto com você que nesta manhã quer tomar as escolhas certas. Se fomos sepultados com Cristo para que as nossas escolhas possam morrer, a vida de Deus vai brotar em cada um de nós, na minha vida e também na sua vida. Vamos orar? Vamos? Quantos nessa manhã querem sepultar a sua dor, sepultarem parte do seu passado, sepultarem parte do seu erro, sepultarem vários dos seus erros, e essa dor não mais vai ser um motivo para você deixar de ser testemunha? Eu quero orar junto com você nesta manhã.
Amém, querido? Amém, querido? Escolhas, escolhas. A vida é feita de escolhas. Que Deus nos leve a escolher certo. Que Deus nos leve a morrer. Romanos capítulo 6, versículo 4. Nós que fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, fomos ressuscitados por Ele também no poder de Deus, para que aqueles que agora vivem, vivam em novidade de vida. E Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Vamos orar. Quero orar junto com você nesta manhã, que quer sepultar o teu passado, e a partir de hoje, sepultando as suas dores, entre semana que vem no momento de relacionamento e intimidade com Deus, para que o nome dele seja glorificado. Vamos orar. Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos nessa série. E eu sei que muitos deles aqui acham que são incapazes. E muitos, quando começaram a assistir o Café com Coragem, achavam que não tinham condições, mas que algo novo começa a brotar dentro do coração deles. Muitos têm separado um tempo por oração. Muitos têm assistido nossas mensagens ao longo do dia, no horário que dá, porque têm sido abençoados. Eu sei que é a ação do Teu Espírito impelindo eles, fortalecendo eles para que eles possam continuar. Então abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa a nossa vida. Nesta manhã nós queremos morrer para nós, morrer para a nossa comodidade. Nós queremos decidir crescer, romper. Abençoa a vida deles para que possam servir excelentemente e humildemente no ministério, no chamado e na vocação. E ajuda eles, Senhor, e me ajuda também. Nos ajuda, Senhor, nas nossas escolhas. Nos ajuda, Senhor, nas nossas decisões, para que o Teu nome seja glorificado em cada um de nós. Confiamos em Ti. Eu coloco cada um deles neste momento, aqueles que vão assistir à tarde, aqueles que vão assistir à noite, aqueles que vão assistir pelo Facebook, aqueles que vão assistir pelo YouTube. Que todos eles sejam, Senhor, ricamente, tremendamente abençoados pelo Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe demais a sua vida aí. Vamos juntos. As escolhas que marcam demais a nossa vida. Vamos fazer aqui o sorteio. Mais uma vez, você entrou depois aí, mas eu quero que você deixe relatado hoje aí, por favor, quem é que te levou para a igreja, quem te convidou para você fazer parte da igreja. A caixinha está aqui, vou sortear agora. 60 nomes, menos que já ganharam alguma coisa. Compartilhe quem te levou para a igreja, como você chegou à igreja, como você conheceu Jesus. Compartilhe, deixa registrado aqui, porque esse vídeo vai viralizar aí. Temos alcançado aí quase 300 pessoas com cada vídeo. Então isso vai alcançar alguém, eles vão olhar lá e vão ver que vale a pena nós compartilharmos a nossa fé e não ficarmos fechados em nós mesmos, ok? Primeira pessoa que foi sorteada aqui nesta manhã foi a irmã Maria Vieira Monteiro, lá de São Paulo, ganhou um livro. Irmã Maria Vieira Monteiro, lá do Capão Redondo. Segundo livro, irmã Lígia Casarim, do ABC, acho que é de Mauá, né? Irmã Lígia Casarim, o segundo livro. Irmã Laura Melo, lá de Angatuba. Terceiro livro.
E o terceiro é um CD, a irmã Gislaine Bilar, irmã Gislaine Bilar, lá de São Paulo. Deus abençoe demais, aí você ganhou, você que não ganhou desta vez, mas vai perseverando com a gente aí, crescendo na graça, e todo sábado nós queremos aí, junto com nossos patrocinadores, poder alcançar alguns livros aí e sortear para vocês aí para que todos sejam abençoados. Por favor, deixe aí o motivo como você chegou na igreja. Não deixe de escrever como você chegou na igreja, porque vai ser importante para que outras pessoas vejam que a maneira com que podemos abençoar outros é compartilhando a nossa fé, compartilhando o chamado para a igreja, compartilhando alguma coisa que diz respeito à igreja, para que essas pessoas possam chegar até Jesus. Amém? Em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos entregará todas as coisas. Então, um ótimo final de semana para você, um final de semana de vitória para a tua vida, que Deus te fortaleça a cada dia no seu testemunho, vai preparando já o terreno para compartilhar a tua fé com alguém. Vamos fazer o nome de Jesus sendo glorificado e engrandecido, vamos fazer as coisas acontecer. Um beijo no teu coração, Deus abençoe demais a sua vida. Segunda-feira eu espero aqui com você em mais um Café com Coragem, com uma nova série, o meu relacionamento com Deus. Um forte abraço, Deus abençoe.